Olá, eu sou a professora Naone Martins e na aula de hoje nós vamos tratar sobre o tema transferência de empregados. Esse tema ele está inserido dentro do capítulo da CLT que trata acerca da alteração do contrato de trabalho. Nesse tópico nós nos referiremos à questão da alteração do local da prestação do serviço. A transferência de empregados, ela encontra previsão no artigo 469 da CLT. De acordo com este artigo, ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Perceba que esse dispositivo, ele nos traz duas informações relevantes. A primeira, para que o empregador possa efetuar a transferência do local da prestação de serviço de um determinado empregado, ou seja, para que ele possa alterar o contrato de trabalho no que tange ao local da prestação do serviço, será necessário a anuência do empregado. Perceba então que a transferência é um ato bilateral, ou seja, demanda a manifestação de vontade das duas partes envolvidas no contrato de trabalho, empregador e empregado. Esse artigo traz uma segunda informação importante. Além da anuência do empregado para que ocorra a transferência, nós iremos considerar transferência apenas aquelas hipóteses em que implicar mudança de domicílio. Então, perceba, nós vamos considerar a transferência apenas aquela hipótese em que houver mudança de domicílio. Quer dizer, então, professora, que quando não acontecer a mudança de domicílio, nós não estamos tratando do Instituto da Transferência de Empregado? Isso mesmo. Quando não houver mudança de domicílio, nós não estamos inseridos dentro desse quadro da transferência de empregado. O que não significa que isso não gere uma consequência jurídica para o empregador. Nós iremos trabalhar essa questão na parte final da nossa aula. Mas aqui de plano eu quero que vocês já compreendam o seguinte: essa questão da mudança da localidade da prestação do serviço do empregado, deste tópico no seu contrato de trabalho, se não implicar a mudança de domicílio, ela pode ser feita de forma unilateral, ela faz parte do poder diretivo do empregador. Se ela implica mudança de domicílio, ela se enquadra nos ditames do artigo 469 da CLT e, nesse caso, demandará a anuência do empregado. Sobre a questão da transferência de empregados, é importante nós destacarmos também as suas exceções. Nós vimos que a regra geral é que para que o empregador possa transferir o empregado de uma localidade para outra para a prestação do serviço, é necessária a anuência do empregado. No entanto, a CLT estabelece algumas exceções em que o empregador poderia transferir o empregado sem a anuência dele. Nessas hipóteses, a transferência ocorreria, portanto, de forma unilateral. Vamos conhecer quais são essas hipóteses? A primeira hipótese, ela vem descrita no parágrafo 1º do artigo 469 da CLT. E esse artigo dispõe que, para aqueles empregados que ocupam cargo de confiança, o empregador poderia promover a transferência de forma unilateral. Então, o primeiro caso seria aquele que o empregado ocupa um cargo ou uma função de confiança. Nessa hipótese, ele poderia ser transferido de uma localidade da empresa para outra sem a sua anuência, porque essa questão ela está subentendida dentro da própria prestação do serviço daquele que ocupa o cargo de confiança. Importante, nessa hipótese, para que o empregador faça a transferência, ele deverá demonstrar que existe uma real necessidade de serviço. A segunda hipótese, para a transferência do empregado sem a necessidade da sua anuência, ou seja, a transferência unilateral, também vem descrita no parágrafo 1º do artigo 469, e ela ocorre para aqueles empregados que têm a previsão no seu contrato de trabalho da possibilidade de transferência. Importante, o artigo ele é expresso ao estabelecer que essa previsão de possibilidade de alteração de domicílio, de transferência, ela pode ser implícita no contrato de trabalho.
Portanto, não precisaria ser uma previsão explícita no contrato de trabalho, podendo ser apenas uma previsão implícita, ou seja, a própria atribuição, a própria função que o empregado exerce, ela já demonstra que, às vezes, em alguns momentos do contrato de trabalho, a transferência será necessária. Nesse caso, também seria possível ao empregador transferir o empregado de forma unilateral. Importante, nesse segundo caso, também é necessário que o empregador demonstre real necessidade de serviço. Tem uma informação importante sobre essas duas primeiras hipóteses de possibilidade de transferência de forma unilateral do empregado. A súmula 43 do TST, ela traz a previsão de que se o empregador não demonstrar que há uma real necessidade de serviço para que ocorra a transferência do empregado que ocupa cargo de confiança ou do empregado que tem essa previsão no seu contrato de trabalho, nessa hipótese a transferência seria considerada abusiva e aí nesse caso tem que haver a reversão do local onde está havendo a prestação do serviço. Essa súmula, ela dispõe o seguinte: presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço. Percebam então que, quando não houver a comprovação do elemento necessidade de serviço, nos dois primeiros casos que nós citamos, a transferência será considerada abusiva. O terceiro caso em que é possível ao empregador transferir o empregado sem a necessidade da anuência do empregado está descrito no parágrafo 2º do artigo 469. Esse dispositivo ele prevê que naquelas hipóteses em que houver extinção do estabelecimento, seria possível o empregador transferir o empregado de um estabelecimento para o outro sem a necessidade da sua anuência. Perceba que a ideia do legislador aqui nessa hipótese é a manutenção do emprego. Por isso, nesse caso, não demanda a anuência do empregado. Ok? Então, quais são as três hipóteses em que o empregador poderá transferir o empregado sem a sua anuência, ou seja, de forma unilateral? Primeiro, para empregados que são ocupantes de função de confiança, quando haja demonstração da necessidade de serviço. Segundo, para empregados que possuem a previsão da possibilidade da transferência em seu contrato de trabalho, ainda que seja uma questão implícita no contrato de trabalho. Também será necessário demonstrar uma efetiva necessidade de serviço. Terceira e última hipótese, naqueles casos em que ocorrer a extinção do estabelecimento. Neste caso, o empregador também poderá transferir o empregado de forma unilateral. Ok? Outro ponto importante dentro da temática da transferência de empregados diz respeito à questão da transferência provisória. A transferência provisória, ela encontra previsão no parágrafo 3º do artigo 469 da CLT. Esse dispositivo, ele menciona que o empregador, nos casos de necessidade de serviço, poderia transferir o empregado para localidade diversa da prestação do serviço que foi pactuado no contrato de trabalho e, nesse caso, ele ficaria obrigado a um pagamento suplementar de pelo menos 25% do salário que o empregado recebia na outra localidade, enquanto durar essa transferência. Perceba, então, que o parágrafo 3º ele trata acerca de uma hipótese de transferência provisória. Por quê? Transferência porque implicou mudança de domicílio do empregado, provisória porque a parte final do dispositivo fala que é devido adicional enquanto durar essa transferência. Perceba então que esse enquanto durar nos transmite a ideia de provisoriedade. Nessas hipóteses, pessoal, em que a transferência é provisória, implicou mudança de domicílio do empregado, ao empregador será devido um adicional que nós chamamos de adicional de transferência. O valor dele é de pelo menos 25% do salário base do empregado. E ele deve ser arcado pelo empregador enquanto durar essa transferência. Aqui nós temos uma informação importante para vocês. A OJ 113 da SDI 1 do TST, ela estabelece que para os empregados que ocupam função de confiança e também para os empregados que já têm a condição da transferência explícita ou implícita em seu contrato de trabalho, mesmo que a transferência ocorra de forma provisória, para eles também será devido o adicional de transferência. Então é importante nós gravarmos também essa questão, porque
empregados que ocupam função de confiança e que têm a previsão da transferência no seu contrato de trabalho, nós vimos que o empregador pode transferi-los de forma unilateral. A OJ 113 da SDI 1, ela soma o entendimento ao dizer que se essa transferência ocorrer de forma provisória, para eles também será devido o adicional de pelo menos 25% do salário base. Últimas informações relevantes sobre o tema transferência de empregado. O artigo 470 da CLT, ele dispõe de forma expressa que corre por conta do empregador as despesas pertinentes, à transferência do empregado. Nesse caso, o empregador prestará uma ajuda no tocante, à despesa do empregado com a sua mudança, a título de indenização, ok? Por fim, como mencionado no início, da nossa aula, toda mudança de local de prestação do serviço implementada pelo empregador no contrato de trabalho do empregado, que não implica mudança de domicílio, não é considerado transferência. Mas nessa hipótese, caberá ao empregador arcar com o suplemento salarial para o empregado para arcar com as despesas que o empregado terá agora com o transporte. Talvez a mudança da localidade da prestação de serviço fez com que a despesa do transporte para o empregado aumentasse. Nessa hipótese, será devido ao empregador um suplemento salarial a título de complemento para arcar com as despesas do seu transporte. Esta previsão, ela vem descrita na súmula 29 do TST. Essa súmula assim dispõe: empregado transferido por ato unilateral do empregador para local mais distante de sua residência tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Perceba então que o empregador ele arcará com o valor suplementar para as despesas de transporte do empregado, nessa hipótese em que a mudança da localidade, da prestação de serviço não implica em mudança de domicílio. Ok? Essas são as principais informações sobre o tema transferência de empregados. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal. Toda semana nós teremos vídeos novos sobre temáticas pertinentes ao direito do trabalho, processo civil e em breve mais vídeos com outros conteúdos para vocês. Um forte abraço!